A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Reflexões e ressonâncias musicais. Reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM. Começamos agora mais um Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais, um projeto de extensão do curso de música da Universidade Federal do Ceará e do Laboratório de Epistemologia da Música, Lemos. Musicultura tem produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda, e operação de áudio de Marcos Almeida. Eu sou Marco Fukuda e é um prazer estar com você, ouvinte, em mais um Musicultura aqui na Rádio Universitária FM. Vamos começar de música o nosso programa. Vamos ouvir de Marcelo Caxan, dele, Da Flor o Amor. Preste atenção, quero te dizer, vamos falar sobre nós dois então. E de tudo aquilo que deixamos pra depois, o que se refletiu, eu e você. O amor surgiu em nossas vidas e não podemos terminar. Tem o amor que ainda vai voltar, o amor que ainda vai chegar, e aquele que eu nem sei. Vou te buscar, vou além, vou por onde ninguém vê. Vamos dar as mãos, construir nosso caminho. Quero te entender, quero te beijar, quero te ter, quero te amar, quero tudo aquilo que tivemos juntos, nada vai poder mudar. A flor que mora em frente ao mar, a lua que já vai voltar, o sol que não brilhou. A flor que mora em frente ao mar, a lua que já vai voltar, e o sol que não brilhou vai brilhar. Te amo, quero te dizer te amo, quero te mostrar te amo. Quero te dizer te amo, quero te mostrar. Ouvimos no Musicultura, na Rádio Universitária FM, Marcelo Caxan, dele, Da Flor o Amor. Marcelo Caxan é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, com mestrado em Educação pela UFC, graduado em Filosofia e Administração pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Nos últimos 23 anos, participa como músico e contrabaixista na banda Sociedade Alternativa, SALT, realizando um trabalho cultural baseado na obra de Raul Seixas, ícone do rock nacional. E atualmente, Marcelo Caxan é professor efetivo de filosofia e ensino religioso nas redes pública, estadual e municipal. Marcelo Caxan, músico, filósofo, administrador
é o nosso convidado de hoje do programa Musicultura, está trazendo aqui para a gente sugestões de música, reflexões e ressonâncias musicais, como sempre, toda semana, às quartas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Universitária FM. Olá, Marcelo, tudo bem? Queria já agradecer a você pela presença, participação no nosso programa. Você me ouve bem? Tranquilo, estou escutando muito bem. Gostaria de agradecer o convite a você, Marcos, e também ao professor Pedro Rogério, pelo convite. Isso, Marcelo, eu queria que você comentasse a escolha da primeira música, Da Flor, o Amor. Ela faz parte de uma gravação de um CD seu de 2014, não é isso? Conta um pouco para os nossos ouvintes como que surgiu essa canção. A história é comprida. Rapaz, essa seleção das músicas desse programa de hoje foram feitas junto com a Sofia, que é a minha filha, né? Então ela me ajudou a escolher. Então uma das primeiras músicas que ela pediu foi justamente essa, né? Ela pediu para colocar Da Flor o Amor e as outras que vêm aí na sequência. Bom, podemos dizer que essa canção ela é o carro-chefe do meu disco, né? O único disco que eu gravei até agora, né? O disco pronto, se chama Da Flor o Amor, e essa música ela tem esse mesmo nome, né? Dentro desse projeto, desse disco, também tem uma versão dessa música em espanhol, né? Que seria aí De la Flor el Amor. Na verdade, essa música ela conta a história de amor entre uma flor e o mar. Que interessante, Marcelo. E para as pessoas que ouvem, né, Marcelo Caxan, você pode contar como é que surgiu o seu nome artístico? É um nome artístico, né, imagino. Na verdade, o meu nome é Marcelo Caxan Marques, né? Então, eu abreviei para Marcelo Caxan, é o meu nome mesmo. Né? E a ideia de ter um nome artístico surgiu dos próprios músicos que participaram desse projeto, né? A minha intenção inicial era que nós tivéssemos o nome de uma banda, fizéssemos essas composições fossem assinadas por todos, mas os músicos que fizeram parte do projeto acharam melhor eu colocar o meu nome no projeto. E Marcelo, qual que é a origem? Então, se é o Caxan é um sobrenome, qual que é a origem do seu sobrenome? Rapaz, a família da minha mãe tem origem russa, então eles vieram para o Brasil no último navio que saiu lá da Rússia, antes da Alemanha ocupar aqueles espaços lá na Segunda Guerra. Eles construíram ali nas proximidades das terras dos meus avós, eles construíram o campo de concentração de Auschwitz. Então, foi justamente nessa época que eles saíram e vieram fugidos, né, para o Brasil. Marcelo, você tem uma formação em filosofia e administração. Como que essa experiência acadêmica te ajudou ou te atrapalhou, não sei, na sua atividade artística, musical? Como é que você conseguiu circular por esses universos? Legal. Bem, eu fui para a filosofia justamente para tentar ampliar meus conhecimentos, né? Para ampliar meus conhecimentos e fazer uma ligação com a questão da música, né? Porque eu já era músico, né? Já participava de bandas, já tocava em bandas, e eu tinha muita vontade de escrever, de compor. Então, eu fiz essa opção pelo curso de filosofia justamente para me auxiliar nessa questão da escrita, né, de ampliar, de abrir mais a minha mente para escrever melhor minhas músicas. E a administração foi um curso que eu fiz porque eu trabalhava nessa área
na escola, e eu precisava estar atento às coisas que se discutiam em termos de administração, para que eu pudesse trazer isso para dentro da escola, como a reengenharia, como a parte de gestão. Tudo isso me ajudou muito no meu processo formativo e na minha prática profissional dentro da escola. Não só como professor, mas durante o período que eu estive como gestor de escolas aqui de Fortaleza. E Marcelo, como é que você consegue conciliar a sua atuação como artista, como músico na cidade, com o seu trabalho, já que você também é servidor público, é professor, é educador? Como é que você tem feito essa mágica de continuar criando, compondo e também trabalhando para conseguir um sustento, né? Rapaz, não é fácil. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira com meus estudantes, que eu sou músico e trabalho nas minhas 300 horas vagas. Eu sou professor de 300 horas de escola, né? Eu estou afastado agora para o doutorado, mas só de uma parte delas, né? E, assim, não tenho muitas dificuldades, porque a minha disciplina é filosofia. E a parte de ensino religioso, eu trabalho mais na perspectiva da pluralidade cultural. Então, está tudo entrelaçado, tudo gira em torno de questões humanas, de questões... As minhas músicas que eu tento escrever, elas falam de poesia, falam de amor, né? São músicas reflexivas, né? Que você, quando escuta, você pode ter uma certa interpretação delas, né? Então, eu não tenho muita dificuldade com relação a isso. Só nessa questão da carreira, né? Da carreira artística, né? Que eu tive que deixar um pouco de lado, porque eu me voltei um pouco mais para a parte da pesquisa, né? Então isso me afastou um pouco dos palcos, me afastou um pouco dessa parte. Mas as composições, vez por outra, elas acontecem, né? E aí a gente vai registrando, vai guardando. Quem tem me acompanhado muito nessa história é a Sofia, que é a minha filha. Agora ela canta junto comigo, me ajuda a fazer as versões. E, Marcelo, como é que a pandemia de Covid-19 afetou a sua atividade docente? Foi direto, né? Foi mesmo que uma pancada na cabeça, vamos assim dizer, né, cara? Porque eu acredito que ninguém imaginava uma situação assim, né? Eu me lembro muito de uma das músicas do Raul, né? Que é O Dia que a Terra Parou. Né? Essa música, ela que se aproxima um pouco desse momento que a gente ainda está vivendo, né? Mas o isolamento, as atividades remotas, tudo isso foi uma novidade, né? Assim, para a gente, né? De fazer um trabalho como o trabalho de professor, que é um trabalho que você faz lá no chão da escola, junto com os estudantes, no convívio com eles. Você fazer à distância não é fácil, né? Fazer tudo isso à distância não é fácil. E, Marcelo, você dá aula para o ensino fundamental e para o ensino médio, é isso? É. Suas turmas são de que séries, mais ou menos? De sexto ao terceiro ano do ensino médio. Eu trabalho com crianças a partir de 10, 11 anos, até idosos, dependendo do horário, do turno. E você atualmente está fazendo uma pesquisa de doutorado, né, em educação pela UFC. Sobre o que é a sua pesquisa, qual que é o assunto, tem a ver com música, se você puder, em linhas gerais, comentar para os ouvintes da rádio ficarem sabendo. Tinha que ter a ver com música, né? Porque durante muito tempo eu procurava uma formação a nível de pós-graduação que dialogasse com a minha história de vida, que tivesse a ver com o que eu faço em sala de aula, né? E me deparei com um eixo na UFC,
que se chama Ensino de Música, certo? Então, até então, eu era filho da UES, né? Eu era apenas estudante dos cursos de filosofia, administração, 2 especializações pela UES. De repente, eu migrei para a UFC e me encontrei dentro desse eixo, né? Eu fiz eu fiz o meu mestrado, né? Uma dissertação em que eu falo, quem quiser pesquisar, tá no banco de dissertações, tá lá no repositório da UFC, se chama Entrelaçando Caminhos, História de Vida dos Professores de Música de Fortaleza. Então, na minha dissertação, eu entrevistei alguns professores de música, né, onde eu procurei conhecer um pouco mais da história de vida de cada um deles, né, da formação desses professores, né, e falei também um pouco dessa minha caminhada com a música, né, inclusive um pouco desde do início, né, de como eu conheci a música, como eu conheci os instrumentos e a minha formação com bandas, né, o que é que eu consegui fazer em termos de história, de música, certo? Hoje, no atual momento, eu estou cursando doutorado, também nessa linha, desde 2018, né? E a minha pesquisa ela está voltada para as práticas pedagógicas do ensino de música. Eu estou entrevistando os professores de música das escolas municipais de Fortaleza. Eu estou pesquisando as práticas deles, como é que eles estão fazendo em sala de aula, se eles qual tipo de prática que eles utilizam, né, quais são os fundamentos e as bases teóricas que eles estão utilizando, né? Então, tudo nessa perspectiva. E, Marcelo, as suas fontes, né, os seus entrevistados também estão passando por esse momento de pandemia, né? Então, imagino que você deva estar fazendo as suas pesquisas também à distância, entrevistando os seus colegas professores de música pela internet, né? Eu imagino que eles devam relatar coisas parecidas ao que você já tem vivido, né, como professor também da rede pública, não é isso? Sim. Não está sendo um momento fácil, né? Na parte da educação é mais complicado ainda, né? Porque a gente tem um contato direto com muita gente. Por exemplo, um professor de 300 horas, durante o dia ele tem um contato com várias turmas, né? Imagina, o cara trabalhando manhã, tarde e noite, 4, 5 turmas por turno, turmas de, em média, 35, 40 alunos. Então, ele tem um dia onde ele tem contato com muita gente, né, com muitos estudantes. Então, na parte da educação, eu creio eu que por isso que está acontecendo essa demora para o retorno, porque não é algo seguro ainda. E você já fez a qualificação da sua tese? Como é que atualmente se encontra o seu trabalho de pesquisa? Eu fiz a primeira qualificação, estou escrevendo para a segunda qualificação, apliquei um questionário online com esses professores, porque assim, quando se fala em ensino de música nas escolas de Fortaleza, às vezes parece que a gente está falando de algo que não existe, né? Algo que não acontece, mas existe, né? A gente só não consegue enxergar. Então, a minha intenção é justamente desvelar isso aí, né? Trazer para a área da pesquisa, trazer para dentro da universidade o que está lá no chão da escola, o que a gente não sabe, né? O que a gente não sabe desses professores. Quais são as práticas deles, né? Muitos utilizam as práticas criativas, não é mais o método tradicional. E nesses relatos você percebe como que a tecnologia tem mudado assim o ensino da música, como que essas webconferências, esses aplicativos, você já tem observado como que essa tecnologia tem modificado o ensino de música?
Tem muitos professores que relatam justamente essa questão que a gente já falou, do contato, do convívio, né? Mas eles conseguem dar a sua aula pela internet, mas com muita dificuldade. Marcelo, a gente está chegando agora no final do primeiro bloco e eu queria que você contasse um pouco da história dessa próxima música que a gente vai ouvir, que é uma composição sua, Para Minha Sabedoria. Antes da gente ouvir, se você puder fazer um breve comentário, por favor. Sim, essa música eu fiz para minha filha, né? Eu já falei o nome dela, Sofia. Então, Sofia significa sabedoria. Então, nós colocamos, eu e minha esposa, Anitta, colocamos o nome de Sofia em homenagem ao curso de filosofia, que foi onde a gente se encontrou. Então, essa composição ela foi feita um dia antes de nós vermos a ultrassom para saber o sexo da criança, né? Então, foi engraçado, porque eu fiz a letra e mostrei para minha esposa, né? Aí ela olhou e disse assim, e se for menino? Aí eu disse assim, a gente faz outro. Que ótima história, viu? Estamos conversando com o músico Marcelo Caxan aqui no programa Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Agora vamos ouvir de Marcelo Caxan, dele, Para Minha Sabedoria. Meio perdido, meio contramão, meio desejo antigo, às vezes inconstante, outras dissonante, mas de corpo inteiro. Assim que puder, vou te falar das coisas que aprendi na vida, da luz que te trouxe, sabe, é tão doce, só sei que me completa. Meio perdido, meio contramão, meio desejo antigo, às vezes inconstante, outras dissonante, mas de corpo inteiro. Coisas que aprendi na vida, da luz que te trouxe, sabe, é tão doce, só sei que me completa. Meio perdido, meio contramão, meio desejo antigo, às vezes inconstante, outras dissonante, mas de corpo inteiro. Quero sempre assim, você perto de mim, você perto de mim. Quero sempre assim, você perto de mim, você perto de mim. Quero sempre assim, você perto de mim, você perto de mim. Quero sempre assim,
Ouvimos na Rádio Universitária FM Marcelo Caxan, dele Para Minha Sabedoria. E agora o Musicultura vai fazer uma breve pausa e voltamos já. Continue conosco aqui na Rádio Universitária FM. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Estamos de volta com o programa Musicultura aqui na Rádio Universitária FM. Vamos continuar compartilhando música com você, nosso ouvinte. Agora vamos ouvir a banda Poesia de Concreto, Sol da Primavera, composição de Júnior Farias.
Ouvimos no Musicultura, na Rádio Universitária FM, a banda Poesia de Concreto, Sol da Primavera, peça de Júnior Farias, que foi sugerida pelo nosso convidado do programa de hoje, Marcelo Caxan. Marcelo Caxan é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, possui mestrado em Educação pela UFC e graduação em Filosofia e Administração pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Marcelo, você pode contar para o nosso ouvinte como que surgiu essa peça Sol da Primavera, desse projeto que você fez parte, da banda Poesia de Concreto? Pronto, Marcos. Essa história tem 30 anos. Na verdade, foi no início das minhas atividades musicais, né? Na época, nós formamos um grupo, uma banda, nós nos conhecíamos do bairro, da rua, e o violão sempre estava presente. Então, o Júnior Farias, que é o compositor dessa peça, ele já era ele era um pouco mais velho do que eu e já tocava violão, o cara já participava de banda. Na época, as bandas se formavam nas escolas e a gente se conheceu ali na rua, né, brincando, jogando bola e tudo. Na época, eu bem novinho, 13, 14 anos, e aí eu passei a me interessar pelo contrabaixo, né, enquanto instrumento, né, e até hoje não larguei dele, né. Então, essa composição, ela faz parte de duas músicas. Ela compõe, juntamente com Amor Derradeiro, duas músicas que, na época, a gente conseguiu lançar nas rádios de Fortaleza e nas rádios de Teresina, no Piauí, né? Então, foi assim um feito que a gente... para mim, foi uma coisa muito legal, porque você conseguir fazer uma composição, uma música, e conseguir veicular essa música, vamos assim dizer, para toda Fortaleza, isso é muito legal, né? E na época tinha a banda Poesia de Concreto e tinha uma outra banda chamada Flores Assassinas. Mandar aqui um abraço para Andréa Águida, Norberto, esse pessoal que convivia também, assim, eram bandas que não tinham muitos espaços, né, para shows, mas foram bandas que conseguiram colocar suas composições e suas músicas em rádios, né? Então, essa música Sol da Primavera foi a segunda composição que a gente conseguiu lançar na rádio. Na época, essa banda, a Poesia de Concreto, ela era composta pelo Júnior Farias, que na época tanto ele cantava, o cara é um poeta, viu, Marcos? Tanto ele cantava quanto tocava guitarra, né? Na segunda música, Amor Derradeiro, você vai perceber aí as guitarras dele, né? E o baterista era hoje eu tenho contato dele, ele mora em Brasília, é o Cláudio X, né? Nós tínhamos também na primeira formação, que eu gostaria aqui de prestar homenagem ao Eric Facó, que é um amigo que já não está mais aqui com a gente, mas que também fez parte dessa história. E no contrabaixo eu fazia aí essa parte, né? Então, os locais para shows na época não eram muitos, né? A formação de público também a gente estava tudo meio que se iniciando. Eu até tive pesquisando e encontrei aqui um artigo, né, do Leopoldo, né, que ele fala, um artigo do ano passado, né, que fala justamente, Leopoldo de Macedo Barbosa, ele fala dessa cena musical do blues de 89 a 92, foi justamente nessa época. E aí houve essa aproximação do pessoal do blues, aqui ele fala do pessoal do Companhia Blues, né, e eu me lembro que a gente fez, na época, ele até comenta aqui de uma reportagem,
a gente fez um evento lá na Praia do Futuro. Na Praia do Futuro era vamos assim dizer, uma vitrine, né? Era onde a gente fazia esses eventos, na época era lá. E foi lá, Praia de Iracema, né? Então foram os locais que a gente mais tocava. Na época foi na Barraca Cafua. Tinha o Cafua, tinha o Subindo ao Céu, certo? Então eram os locais que a gente sempre estava tocando. Não tinha tantos locais, mas onde aparecia, quando não aparecia, viu, Marcos, a gente mesmo fazia. Inclusive a autoprodução dos shows, a divulgação, tudo era feito pela gente. Eu me lembro que, já não com Poesia de Concreto, mas com a banda Salt, que é uma banda que a gente faz aí um trabalho voltado para as músicas do Raul Seixas, a gente promovia os eventos, a gente promovia a divulgação dos eventos e de noite, virava a noite, a madrugada, colando os cartazes na cidade de Fortaleza. A gente mesmo fazia os banners, a gente fazia os cartazes naqueles tamanhos maiores, certo? Tipo outdoor, um pequeno, e saía colando na cidade de Fortaleza. Era uma graça. Eu enchia o meu carro de grude, botava lá no meu golzinho, na parte de trás, e a gente saía por aí. E, Marcelo, como isso era, só para você situar a gente, isso no começo dos anos 1990, né? Há 30 anos. E isso num período antes da internet, né? Queria que você contasse como foi essa experiência de ouvir uma música sua, uma música da sua banda tocando no rádio, né? Naquele período, antes da internet, e como foi também como era que vocês lidavam, né, com as tecnologias daquela época? Você me contou, antes da gente fazer o programa, que as gravações vinham em fitas de rolo, em fitas cassete. A gente tem alguns ouvintes que são pessoas mais vividas, mais experientes, que conhecem esses suportes, mas para os mais novos que estão nos ouvindo, como é que vocês faziam essas gravações, sendo que hoje a tecnologia avançou muito, né, com a internet, com as novas mídias digitais? Como é que era naquele tempo a poesia de concreto nessas outras mídias? Bem, essa música que tocou, Sol da Primavera, nessa versão aí que você colocou, foi uma versão que eu consegui extrair de uma fita cassete, certo? E eu estou até com um material que eu estou tentando resgatar através de uma fita de rolo e uma fita DAT, um material que a gente gravou justamente nesse período aí no estúdio Pro Áudio na época, né? Então as gravações que a gente fazia a um nível profissional era feito no estúdio. Na época o Pro Áudio que eu conhecia, acho que só o Pro Áudio fazia isso, em poucos locais. Hoje, né, com a informática, com as mídias digitais que a gente pode manipular com mais facilidade no computador, brotou muitos home studios que a gente sabe que hoje tem, né? Mas na época não tinha isso. A gente, com muita dificuldade, a gente conseguia gravar, ter uma boa gravação, como você vai ouvir aí em Amor Derradeiro, que é uma gravação que a gente fez no Teatro do Ibeu Centro, que não existe mais. O que existe hoje lá é um estacionamento. A gente fez uma gravação na época e com muita dificuldade, porque não era uma coisa assim fácil, não existia aplicativo, essas coisas, toda novidade aí, né? Na época não tinha isso, a gente tinha que gravar mesmo com gravador e não era tão fácil assim, não era, né? Não era. Quando essas versões que a gente fazia em estúdio mesmo, a gente juntava uma grana, tinha dificuldade, porque tinha dificuldade até de instrumento, né? Os instrumentos não eram uns instrumentos muito bons, então quando a gente ia gravar, ou a gente pedia emprestado, ou a gente alugava, era uma coisa meio assim.
né? Mas a gente conseguia fazer, e a gente conseguiu fazer, de certa forma. E, Marcelo, como foi ouvir a sua música no rádio pela primeira vez? Ou vocês participando de festivais, divulgando as produções? Como foi essa experiência de se ouvir ao mesmo tempo que muitas pessoas estavam ouvindo na cidade, né, pelo rádio? Rapaz, é muito bom. Eu até tive comentando com o Pedro Rogério, e acho que foi isso que a partir daí que gerou esse convite para essa entrevista. Eu tive falando que dessa experiência, rapaz, de poder ouvir algo que você faz ser veiculado, né, em uma rádio. Rapaz, é muito bom. E um dia desse eu estava dirigindo e parei assim no estacionamento, aí liguei ali, sintonizei na Universitária e, rapaz, começou uns acordes, quando eu vi não era a minha música, rapaz, tocando, eu fiquei tão emocionado, rapaz, é bom demais. Rapaz, é uma coisa, assim, você, porque quando você compõe, você não imagina que aquilo ali vai dar certo, né? Que aquilo ali vai vingar, que as pessoas vão gostar daquilo ali. É como a gente escrever um texto, é como a gente pintar um quadro, é como a gente fazer uma escultura. A gente não sabe se as pessoas vão gostar. Às vezes as pessoas dizem assim, tá legal, tá bom, e às vezes nem tá, né? E quando chega a um ponto desse, né, por exemplo, de você conseguir colocar uma música e das pessoas gostarem e das pessoas começarem a pedir essa música, em 1993, tinha uma rádio rock aqui em Fortaleza, que era a 100.9, que a gente conseguiu colocar as músicas lá. E também numa rádio do Jornal Povo, que era 95. E eu me lembro que fui eu mesmo que levei lá a música para eles ouvirem, e os produtores disseram assim, rapaz, eu gostei da música. Como é o nome? Aí eu disse, rapaz, Amor Derradeiro. Só que eu vou tocar a música, mas eu não gostei do nome da música, não. E isso gerou uma coisa assim, que o pessoal não sabia se o nome da música era Derradeiro Amor ou era Amor Derradeiro, sabe? E eu sei que nessa história a gente conseguiu que essa música tivesse entre as mais tocadas da época, né? Lógico que também nós ligávamos para pedir a música, nós pedíamos para os amigos pedir, certo? Era uma coisa assim, mas na intenção de as músicas sempre estarem ali na ponta da caneta de quem recebia o pedido das músicas. Então, era muito interessante, é muito gostoso você poder ver os frutos, né? O seu trabalho ser veiculado, sair do anonimato para o veículo, né? Que na época o veículo maior era a rádio. Né? Hoje em dia, a rádio é rádio web, né? Mas ainda tem, pelo menos para mim, o que eu senti hoje, né? Recentemente, ouvindo minha música, tocando na rádio, é o mesmo sentimento que eu tive quando eu ouvi a música do Poesia de Concreto tocar pela primeira vez na rádio também. E naquele tempo, só começo dos anos 90, as pessoas também não tinham internet, não tinham celular, não tinham smartphone. Aí, Marcelo, as pessoas pediam as músicas ligando do telefone fixo de casa ou do orelhão, né, o telefone público. Como é que era isso? Só para a gente poder relembrar. O contato com a rádio era pelo telefone, né? Você pedia, você ligava e não tinha essa coisa de hoje de você baixar a música no seu celular e levar para onde você quer. Quando você queria, por exemplo, guardar uma composição, uma música, você gravava direto da rádio, né? Então você gravava direto da rádio e ali você conseguia ter esse material, né? Hoje você consegue, pelas plataformas digitais, ouvir toda a coleção de qualquer artista que você queira que esteja disponível, do Iron, do Rush, do Sabá, do Jethro Tull, de qualquer um que você quiser, né? Então, mas no passado não, era mais difícil, inclusive para você
conhecer essas bandas, né? Ter o conhecimento dessas músicas. Hoje é mais amplo, né? Até para aprender instrumento na época tinha essa certa dificuldade. Pelo menos eu sentia isso, né? A gente aprendia as posições das notas nas músicas, das revistas que a gente adquiria, né? A gente comprava aquelas revistinhas e conhecia a música e ali a gente ia aprendendo. Pelo menos foi assim comigo. E, Marcelo, há 23 anos você tem participado da banda Sociedade Alternativa, a banda Salt, que faz um tributo, né, à obra de Raul Seixas. Então, o Raul foi uma das principais referências para vocês do rock e da música brasileira naquele período? E quais foram outras influências que vocês tiveram? O Raul sempre foi uma boa influência no que diz respeito a rock, em termos de letra, né? Em termos de o rock, o blues, o baião. O cara tinha uma facilidade para compor imensa, né? E a banda Salt, ela é uma banda de amigos, né? Que se encontrou. Já que eu estou falando na banda Salt aqui, eu vou mandar um abraço aqui, viu, Marcos, para o Luciano Seixas, para o Rodrigo Bezê, para o Felipe Sampaio, para o Carlos Augusto, o Guto e para o Leonardo, certo? Um abraço aí para esse pessoal. Nessa pandemia, a gente fez alguns encontros virtuais, mas a gente não conseguiu voltar com assim, para os ensaios, para essa coisa toda. Mas a gente está dialogando aí para ver tudo isso aí. Mas essa história com a banda Salt foi muito interessante, porque surgiu numa época e que, como eu lhe disse, não tinha muita formação de público, nem muito lugar para tocar. Então, eu vejo assim as bandas covers desse período aí da Salt que surgiram. A gente tocava ali na praia de Iracema, né? E a gente fazia também gravações ali no estúdio Iracema. Era um negócio assim que a gente fazia. E de certa forma, ao meu ver, as bandas covers elas impulsionaram assim locais para shows, né? Facilitou porque criou de certa forma público para as músicas autorais, né? Que viriam mais à frente, que na época não tinha espaço, né? As pessoas que me parece que ainda é muito assim, né? Também, né? Se você vai colocar música autoral, você tem que colocar algumas músicas covers para poder chamar a atenção, né? Como um amigo meu, o Henrique Beltrão, fala, né? Vai para o lançamento de um livro de um escritor para você ver, né? Porque poucas pessoas vão ao lançamento de livro, né? Então, já deixando aqui um recado aqui, né? Vão para que as pessoas se dirijam aos lançamentos, valorizem, né? Tanto a literatura como a música que a gente está falando aqui, a música local, a música do Ceará e a música brasileira. Mas aí, Marcelo, quais eram, além do Raul Seixas, outras influências que vocês tinham, né, dos anos 90? Raul Seixas mais dos anos 70 e 80, mas os outros nomes do rock, bandas... Tinha o pessoal de Seattle, né? Que na época foi uma explosão. As bandas de Seattle, teve o Red Hot Chili Peppers, teve também o pessoal do U2, né? A gente escutava muito o U2, né? Além das pesadas, o Sabbath, Black Sabbath, o Iron Maiden, né? Com as guitarras maravilhosas. Então, era muito aí. E tinham as bandas nacionais, né? Não posso esquecer aqui de falar nas bandas nacionais, que foi a banda do Renato Russo, né, que era o Legião. Na época, também o pessoal do Rio Grande do Sul, ali, os primeiros discos do Engenheiros, puxa, muito massa. E também tinha o pessoal de Minas Gerais,
né, que começou a surgir na época as bandas de Minas, né, mas assim, é muita coisa, cara, muita coisa. Eu que sempre gostei de ouvir tudo, né, de escutar de tudo. Puxa. Bom, Marcelo, como o nosso professor Pedro Rogério fala, né, que a conversa tá boa, o tempo vai passando, a gente vai chegando aqui ao final do Musicultura. Eu queria, desde já, antes da gente ouvir a nossa última música, para encerrar o programa, Marcelo, agradecer a você pela presença, pela sua participação, e que você deixasse também uma despedida, um recado aí para os nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer o convite, ao Pedro Rogério, a você, Marcos Fukuda. Muito obrigado por esse convite, de poder aqui falar um pouco dessa história, conversar um pouco sobre isso, muita coisa. Tem muitas outras coisas que a gente não lembra, assim, né? Mas que numa outra oportunidade a gente pode trazer. Bom, eu queria agradecer primeiramente aos meninos da banda Poesia de Concreto, certo? Ao Júnior Farias, né, que além de vocalista e compositor, poeta, foi um dos agentes que me impulsionou a me aproximar da música e dos instrumentos musicais. Muito obrigado aí ao meu amigo. Obrigado também ao Cláudio, porque está me dando uma força nessa questão aí. A gente está vendo se a gente retorna aí para atualizar essas gravações, viu, Fukuda? E queria aqui ler aqui para vocês os agradecimentos que tem no meu disco, né? Então eu queria aqui agradecer a Anitta, minha esposa, força e inspiração a cada dia. Sofia, filha e inspiração sublime. Ana Caxa Marques, minha mãe, Josué Marques, meu pai. Marcos, Mônica, Alexandre, Luan, Lucas, familiares e amigos. Gardênia Lustosa, Newton Pires, Geni Lustosa, incentivadores desse projeto. Ao poeta Henrique Beltrão e ao músico Paulo Branco pelo presente Caminho Livre. Aos músicos Felipe, Guto, Luciano, Rodrigo, Romero, Gianni Zion, Always, Renes e todos os artistas que ajudaram nas gravações e concretização desse sonho. Então agora, para fechar com chave de ouro nosso programa Musicultura, vamos ouvir Poesia de Concreto, Amor Derradeiro, composição de Júnior Farias. O que eu quero é que nunca você me abandone, pra eu não sofrer. Você sabe, você mora no meu coração, você mora no meu coração. Não me pergunte aonde eu vou te encontrar. O desejo é que vai nos levar, pois só ele é que pode fazer o meu amor derradeiro ser tudo pra você. Pra você. Agora o seu corpo permanece tão longe dos meus braços. Que querem te tocar, sempre você é teu protetor. Pra um dia poder te abençoar, você foge, com medo de me amar, se esconde. Passa dia sem me ver, mas não percebe que os meus sentimentos são tão reais. Quando amanhecer, já vai morrendo pelas luzes e começa a acender. Agora o seu corpo permanece tão longe dos meus braços. Que querem te tocar, sempre você é teu protetor. Pra um dia
trancado nesse quarto com desgosto de tudo, tentando te esquecer a cada instante. Eu lembro do teu rosto, do teu corpo e da tua solidão. Que vou pensando se o mundo existe quando você vai embora, me fazendo chorar, 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 me fazendo chorar. Oh, 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 oh. O que eu quero é que nunca você me abandone, pra eu não sofrer. Você foge com medo de me amar, se esconde, bastante eu sei me O que eu quero é que nunca você me abandone, pra eu não sofrer. Você foge com medo de me amar, se esconde, bastante eu sei me Ouvimos na Rádio Universitária FM, no programa Musicultura, Poesia de Concreto, Amor Derradeiro, composição de Júnior Farias. O nosso Musicultura de hoje teve entrevista com o músico Marcelo Kakizan. Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais, produção e apresentação Pedro Rogério e Marco Fukuda, e operação de áudio de Marcos Almeida. A você, ouvinte da Rádio Universitária FM, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. A Universitária FM apresentou Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério.